Às vezes, de uma forma silenciosa, você tem tido atitudes que fazem as pessoas perderem o respeito por você. Eu já falei aqui no canal sobre como ser mais respeitado, como ser mais valorizado. Mas o que faz as pessoas não te respeitarem ou não te valorizarem? E é impossível começar esse vídeo e não falar sobre quando você aceita o primeiro desrespeito. Isso mostra para o outro que ele pode continuar avançando os limites. A partir do momento que você aceita e não mostra, não demonstra para o outro que você não gostou da atitude dele, que você não concorda ou que você não aceita a próxima vez, você abre uma brecha para que ele repita novamente. Você mostra para essa pessoa que ela pode continuar avançando. Você mostra para essa pessoa que ela pode te desrespeitar mais uma vez ou mais um pouco. Talvez o primeiro desrespeito de um sem noção você não possa conseguir evitar, mas os próximos, sim. Sabe aquela ideia, até uma frase complexa de é ser mais louco que o louco? É quando o louco vier gritando, você gritar mais. Mas aqui eu não estou dizendo para você se exaltar ou nada do tipo. É que existem pessoas, como eu disse, que você precisa entender com quem que você está lidando. Se essa pessoa não tem noção nenhuma na vida, talvez a única forma de você mostrar isso para o outro é ser sem noção tão quanto aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que vai entender a sua postura, o seu olhar, a sua forma firme, o seu falar ou o seu silêncio, existem pessoas que vão entender. O seu silêncio ensina muitas vezes. O seu olhar ensina, a sua postura ensina. Mas existem pessoas que você vai ter que devolver o desconforto. E esse devolver o desconforto passa, inclusive, pelo tema que a gente falou recentemente sobre os curiosos, como se proteger dos curiosos. Eu, inclusive, estava lendo os comentários, tem muito comentário bom. Eu queria até fazer um react sobre esses comentários. Eu não sei se seria interessante gravar um vídeo sobre isso, reagindo a alguns comentários, falando sobre alguns comentários. Se você acha legal, inclusive, comenta aqui embaixo para poder saber se eu gravo esse tipo de vídeo em algum momento ou não. Por quê? Porque algumas pessoas disseram, tem gente que é tão sem noção que você falar dessa forma não adianta. Você precisa já ser mais incisivo e dar um basta na pessoa e falar, não quero falar sobre isso, eu não vou falar sobre isso. De uma forma mais firme mesmo. Você mudar de assunto, às vezes não vai ser o suficiente, porque a pessoa vai voltar. Então entra nessa falta de noção, com o que você está lidando? A partir desse momento, se é uma pessoa que não tem noção nenhuma, se é uma pessoa desequilibrada, aí o assunto já muda. Então, às vezes, você vai ter que devolver esse desconforto de alguma forma para mostrar que essa pessoa não deve avançar mais. Em uma conversa, a pessoa começar a levantar a voz para você. Você já percebe essa alteração e se você já impede que a pessoa continue crescendo a partir daquilo, você já mostra que ela não deve falar assim com você. Você já mostra que não é assim que você quer ser tratado, que é assim que você aceita ser tratado. A segunda coisa que também faz as pessoas perderem o respeito por você é quando você é incoerente. Incoerente com aquilo que você fala e aquilo que você faz. É como a criança que se espelha no pai e na mãe. Ela também está de olho no comportamento. É como você pedir para o seu filho não falar palavrão, só que em casa você fala. E ele não vai entender que não pode falar. Pensa, se a palavra tem força, o exemplo tem poder. Então é muito diferente quando você fala e faz. Sabe quando você começa a falar que vai fazer uma coisa e não faz? Se isso você mesmo perde o respeito, se o seu cérebro, quando você promete que vai fazer alguma coisa e não faz, isso faz com que o seu próprio cérebro te respeite menos. Já foi comprovado isso pela neurociência, de que quando você faz promessas para você mesmo e não cumpre, você drena um pouquinho da energia da sua autoconfiança
Imagina isso também na cabeça dos outros, quando você promete algo e não cumpre. Quando você diz que iria fazer uma coisa e não faz. Isso também diminui a sua autoconfiança. Então é como esse exemplo da criança. Adianta os pais pedirem para a criança não falar palavrão, mas em casa é o que ela mais escuta? Não vai ter coerência entre o que os pais estão pedindo e o que a criança está vendo os pais fazerem, repetirem todos os dias. Então, na primeira oportunidade, essa criança vai pelo exemplo. Aquela ideia, o exemplo, ele arrasta. O exemplo fala muito mais alto. A terceira atitude que também faz as pessoas perderem o respeito por você é quando você se coloca no papel de vítima o tempo inteiro. Você se vitimiza o tempo inteiro. Então, tudo é mais difícil para você, tudo de ruim acontece com você, ou você é vítima da sociedade, vítima das pessoas, vítima de não sei o que, vítima, vítima e vítima. Essa energia de vítima, ela repele o respeito. Então, se você assume esse papel de vítima o tempo inteiro, é como se você transmitisse impotência para o outro, para as outras pessoas. É como se você não fosse capaz de liderar a sua própria vida. É como se você não tivesse esse poder que é seu. Então, se você assume esse papel o tempo inteiro, as pessoas passam a te respeitar menos. E isso vale também para quem vive pedindo permissão para ser quem é. Vive pedindo desculpas, vive se diminuindo, vive contando seus próprios defeitos, suas próprias dificuldades. Você não precisa pedir permissão para ser quem você é, para ser autêntico. Apenas seja, apenas faça, apenas exista, apenas tome o seu lugar no mundo, assuma o seu papel no mundo. Então é quase que a mesma história. Você não assume o seu papel. Você se diminui para caber, e isso faz com que os outros também não te respeitem. O que diminui também o seu respeito é quando você reclama demais ou faz fofoca das outras pessoas. Aqui o reclamar, ele entra muito também no papel de vítima. Ele entra muito nessa questão de tudo tá ruim, nada dá certo. Então você assume esse papel de reclamão, e isso também é muito ruim. E da mesma forma o papel de fofoqueiro, porque se você fala mal dos outros, as pessoas também tendem a pensar, se tá falando mal do outro, vai falar mal de mim. Então essa pessoa também não é confiável, ela não é digna do meu respeito. Então já cria automaticamente essa ideia. E isso também faz muito sentido quando você fala demais sobre a sua vida. Se você fala demais, você expõe absolutamente tudo sobre a sua vida, você também perde mais respeito das pessoas. Exatamente porque o silêncio, ele tem o seu valor. As pessoas que se respeitam, as pessoas que têm valor, elas guardam a sua privacidade. Elas guardam aquilo que não deve ser compartilhado com todo mundo. Quando você faz da sua vida um livro 100% aberto, você mostra mais do que deveria as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, e isso muitas vezes faz com que você seja incompreendido ou incompreendida. Você passa a ser menos respeitado, menos valorizado, menos admirado quando você expõe demais, quando você revela coisas que muitas vezes não precisavam. Às vezes só te fizeram uma única pergunta e você contou a sua vida inteira. Então é importante, pessoas inteligentes, pessoas que se respeitam, elas sabem também o que devem e o que não devem compartilhar com os outros. Eu já falei sobre isso por aqui também, inclusive rendeu uma certa polêmica, é sobre a sua imagem, sobre a sua postura, porque isso diz muito sobre você, como você se respeita, como você se valoriza. Se você mostra para o outro que você não se cuida, que você não tem o menor zelo pela sua imagem, por aquilo que você fala, se o que você diz, o que você mostra, também revela muito sobre você. Então, se você não tem zelo, nenhum cuidado, se você é completamente desleixado com a sua imagem, isso também transmite menos respeito para o outro, porque isso transmite que você também não se respeita o bastante. Então, esse cuidado também com a aparência, esse cuidado com a sua fala, com a sua postura, tudo isso
pode transmitir mais respeito quanto menos respeito. Faz com que as pessoas possam te admirar mais e te admirar menos. É uma escolha. E se é para entrar num tópico ainda mais polêmico do que a imagem, é o dinheiro. Você mostrar um certo poder aquisitivo, isso também, como eu disse, um poder aquisitivo, isso te dá mais poder ou menos poder. E aqui é a grande chave. Se a gente está num mundo que funciona dessa forma e que as pessoas podem te dar mais ou menos valor dependendo do seu status financeiro, da sua conta bancária, você não precisa expor isso para todo mundo. E eu falei sobre isso, dessa questão de guardar certas coisas que você não deve falar para todo mundo. Como, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade financeira, não é todo mundo que precisa saber. Isso faz com que a pessoa te respeite menos porque ela já te coloca, de repente, numa categoria inferior a ela. Inconscientemente, ela pode pensar que ela é mais do que você só porque ela tem mais dinheiro do que você. E é isso que, infelizmente, a gente acaba vendo na nossa sociedade também, pessoas muito julgadas por aquilo que têm. Se elas têm, elas são mais privilegiadas, se elas não têm, elas são vistas de forma inferior. É justo? Não é justo, mas infelizmente a gente vê isso acontecer. Então eu tô falando que acontece. Posso virar aqui e falar que o mundo é todo florido, que deveria ser, na nossa cabeça sim, deveria ser diferente. Mas eu tô falando a realidade atual que a gente vive, infelizmente. Então, se isso pode dar mais ou menos respeito, para que você precisa contar ou revelar tudo da sua vida se isso pode te prejudicar de alguma forma? E aproveitando que eu entrei nessa parte de imagem, de poder aquisitivo, fica um alerta importante. Tem gente que quer caber nesse universo de qualquer forma e acha que será mais respeitado tendo certos itens que são considerados de luxo, que são considerados da elite de alguma forma. E essas pessoas, elas querem queimar etapas e elas acabam adquirindo itens muitas vezes falsificados, itens que não são originais, obviamente, para poder caber, para poder pertencer a esse meio. E para quem faz parte desse meio e conhece o produto, sabe que isso não vai trazer mais respeito, pelo contrário. Isso vai fazer com que você perca mais respeito porque você está utilizando uma coisa que não é original, que não é verdadeira, você não pertence 100% àquilo. Então, é muito mais honesto, é muito mais digno, podemos dizer assim, você utilizar uma peça que não tenha nenhum logo, que seja mais básica, do que você querer se inserir de uma forma errada, entende? E isso é um exemplo claro de que muitas vezes a gente vai querer buscar o respeito de uma forma errada, de uma forma que mais vai nos desvalorizar do que nos valorizar. Então é entender que o respeito, ele parte primeiro de como a gente se vê, de como a gente se encara, de como a gente mesmo se respeita, para que a gente possa transmitir isso para o outro, para que a gente possa ser respeitado por quem a gente é, pelo nosso posicionamento, pela nossa postura e que, se for necessário, limites serão estabelecidos. Eu vou te recomendar os outros vídeos do canal que eu continuo falando sobre isso, se você quer aprofundar nesse tema. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui respeito, que eu vou saber que você chegou até o final. E se você tem algo a contribuir sobre esse tema, comenta aqui embaixo, que eu sempre leio os comentários, eu adoro interagir por aqui também.